E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa aventura incrível, talvez a maior de todas, a nossa jornada para o nosso lar eterno, a nossa casa para sempre. Estão preparados? Bom, vamos lá. Para começar, eu queria deixar uma pergunta no ar, uma pergunta super importante, sabe? Uma daquelas que a gente talvez não pare para pensar todo dia. Qual é o nosso destino final? Para onde é que a gente está indo de verdade? Pensa só nisso. A nossa vida é como uma grande viagem, uma aventura mesmo, com um destino final que é como um tesouro escondido. E esse tesouro, esse lugar, é um lugar de uma felicidade tão grande que a gente nem consegue imaginar direito. Então, a nossa primeira parada nessa viagem é para entender que lugar é esse. Vamos descobrir juntos o que significa esse nosso destino final, o nosso lar lá no céu. E o que é o céu, afinal? Olha que definição linda que a igreja nos dá. É o estado de felicidade perfeita e para sempre. É viver numa união de amor total com Deus, com Nossa Senhora, com os anjos e com todo mundo que amou a Deus. O mais legal é que a gente pode ter um gostinho disso. Tenta imaginar aí, o lugar mais feliz que você consegue pensar, sabe? Cheio de amor, de luz, de alegria. Pois é, o céu é infinitamente melhor que isso. Esse é o nosso verdadeiro lar. Certo. Então a gente já sabe o destino. Mas como é que a gente chega lá? Vamos para a segunda parte da nossa exploração de hoje e conhecer o nosso guia nessa jornada, Jesus. É ele quem prepara o caminho. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo aventureiro precisa saber. A gente tem um mapa? Existe um caminho seguro para seguir, para a gente não se perder no meio dessa viagem? E a resposta é um grande sim. E quem deu essa resposta foi o próprio Jesus, com uma promessa que é assim, maravilhosa. Ele disse: "Não se perturbe o coração de vocês, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo." Gente, isso é incrível demais. Ele mesmo foi na frente preparar o nosso lugar e ainda prometeu que volta para buscar a gente. Então, vamos resumir para ficar bem claro. A promessa de Jesus tem 3 partes bem diretas. Olha só. Primeiro, ele prepara o nosso lar no céu. Segundo, ele vai voltar para nos buscar. E terceiro, e o mais sensacional, é que a gente vai viver com ele para sempre. Isso traz uma paz e uma segurança gigantesca para o nosso coração. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Jesus não é só um guia que aponta o mapa e diz vai por ali. Não. Ele é o próprio caminho que leva para a casa do Pai. Então, se a gente está andando com Jesus, seguindo os passos dele, não tem como errar a direção. Beleza, já temos o destino, já temos o guia. Mas toda grande aventura fica melhor com companheiros de viagem, né? Vamos então para a terceira parte, a jornada em família. Porque, olha, ninguém viaja nesse caminho sozinho. Pensa nos heróis que a gente adora. Nos filmes, nos desenhos, eles quase sempre têm uma equipe, um grupo que ajuda, que tá junto nos perrengues. Para nós, a nossa primeira e mais importante equipe nessa jornada para o céu é a nossa família. E a igreja tem um nome muito, muito especial para a família, sabia? É a igreja doméstica. É como se a nossa casa fosse uma pequena igreja, o primeiro lugar onde a gente aprende sobre o amor de Deus e onde damos nossos primeiros passos na fé. E essa nossa equipe tem uma missão super especial. É que a nossa família é a nossa primeira escola da fé. E os nossos pais são os nossos primeiros professores. É em casa que a gente aprende a fazer o sinal da cruz, a rezar antes de dormir. É ali que a nossa equipe aprende a rezar e a amar junto. Por isso eles são os nossos companheiros mais importantes no caminho para o céu. Certo, mas como é que a gente mantém contato com o nosso guia durante a viagem? Bom, chegamos na última parte. A oração nos conecta. Ela é tipo a nossa linha direta com o céu. É uma pergunta bem prática. Imagina que a gente está numa trilha e o guia está um pouco mais na frente. Como a gente faz para pedir ajuda ou para agradecer por alguma coisa legal que aconteceu no caminho? A resposta é a oração. É isso mesmo. Rezar nada mais é do que conversar com Deus, sabe? Um bate-papo de amor. Para ficar mais fácil de entender, imagina que a oração é tipo um walkie-talkie super, super potente que conecta a gente direto com o céu. E o melhor, funciona a qualquer hora e em qualquer lugar. Então fica aqui o convite para a gente usar essa ferramenta incrível. Vamos rezar não só pela gente, mas por toda a nossa família, a nossa equipe de aventura, pedindo para Jesus guiar todo mundo com segurança até a gente chegar no nosso lar eterno. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, para a gente guardar no coração e pensar sobre ela. Depois de tudo isso que a gente conversou, a questão é:
o que cada um de nós pode fazer, hoje mesmo, para ajudar nossa própria família a dar mais um passinho em direção ao céu. E assim a gente conclui a nossa jornada de hoje. Se esse conteúdo ajudou a iluminar um pouco mais a sua fé e o amor de Deus, deixa aquele like, por favor, isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. Ah, e se por acaso você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho, para não perder nada que a gente posta por aqui e continuar firme nessa jornada da fé. Agora, a parte que eu mais gosto. Quero ouvir vocês. Já tinham parado para pensar na vida como essa grande viagem para o céu? Ficou alguma dúvida? Ou quem sabe tem alguma sugestão de tema? Deixa tudo aqui nos comentários. Eu leio tudo e quem sabe a sua pergunta não vira o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até a próxima!